Oi, boa tarde, sejam bem-vindos a mais um podcast do nosso grupo GEPA, Psicanálise do Acolhimento. É o terceiro de hoje, né? Hoje nós já tivemos dois temas sendo pensados aí. Tem link, né? Depois a gente coloca o link aí na descrição do vídeo para quem quiser ver os outros temas também. E agora a gente vai pensar um pouco, né, sobre psicanálise e contemporaneidade, né? Nós vamos propor aqui algumas considerações, tentar expandir, né, sobre esse tema bem amplo, né? Da psicanálise, como ela vem avançando, né? Vamos dizer assim, vem funcionado nessa nossa sociedade contemporânea, né? Nós temos aqui o Caio Correia, a Jéssica Marques, a Ana Paula, e eu, Amanda Carvalho, e a gente está aqui para propor reflexões, né? Mais do que falar sobre psicanálise nesse nosso viés contemporâneo, mas também pensar sobre isso, né? Tentar considerar, tentar reconhecer alguns aspectos, né? Tentar ver como que a psicanálise tem sido desempenhada por aí. Então a gente vai propor algumas reflexões nesse sentido. A Jéssica quer começar? Alguém já quer propor alguma... Posso começar a pensar? Boa tarde a todos. Também é um prazer estar aqui com vocês. Bom, pensar em psicanálise na contemporaneidade para mim, não é impossível não pensar na questão online, que é o que a gente tem feito aqui agora, né? A transmissão da psicanálise através da internet, porque a gente chega em outros lugares, nós nos conectamos às outras histórias. Também pensar num processo pós-pandemia, o quanto aquele que vivia, né, da clínica e ainda não estava já ingresso no atendimento online, precisou também fazer a migração. A gente tem esse momento, acho que crucial, pós-pandemia. A partir daí, o atendimento online se torna cada vez mais viável, possível a todos. E acredito que seja bem interessante de nós pensarmos esses aspectos, porque é atual, é contemporâneo. Se o Freud, que trocavam cartas, que demoravam-se meses para se chegar, já tinha ali, né, essas trocas de crescimento, ou mesmo de sugestões, se a gente pensa no caso do Pequeno Hans, por exemplo, né, que foi administrado através das trocas das cartas com o próprio pai dele, o que a gente faz aqui seria uma expansão dessa proposta. E pensar ali no contexto, vou dar um início sobre isso, o quanto é importante, por mais que a gente está falando do acesso a qualquer momento e a qualquer lugar, não significa que o atendimento tenha que ser em qualquer lugar, literalmente. Então, também pensar num ambiente adequado, tanto analista quanto paciente, é importante. Porque a gente está falando de expor ali com o outro alguém algo que é íntimo, que é delicado. E aí não dá para ser, né, na mesa com outras pessoas ou expondo. Precisa de uma privacidade para a gente conseguir trabalhar. Até porque a gente está falando de uma intimidade, algo que é doloroso falar diante da dupla, que dirá num contexto muito mais agitado. Que a gente consiga caminhar a partir daí. Uhum. Nesse sentido dos estudos também, Sim. né? Isso daí, hoje que a gente tem a internet, abriu um leque de possibilidades, né? A gente conhecer pessoas de diversos lugares do Brasil inteiro, do mundo, por aí, poder trocar experiências, né? Isso acontecia também, sempre aconteceu de certa forma, mas hoje a gente tem um pouco mais de recursos mesmo para fazer isso, e essa troca é muito gratificante, né? Essa expansão que a gente consegue através de diferentes culturas, né? E diferentes formas de pensar, de viver. Isso vai agregando muita coisa. Além do estudo em si, né? A forma como isso mudou também. Porque até agora, antes da gente começar, o Caio estava falando, né? Que ele já assistia o canal do YouTube da Jéssica, né? Então ali ele já foi crescendo na psicanálise, porque na faculdade de psicologia
a gente sabe que é uma pincelada, sim, sobre cada abordagem e eles só se aprofundam realmente no que eles querem, né? No que é mais interessante para eles. E aí você que ache o que faz mais sentido para você e vai se aprofundar. Então a internet vem com esse recurso também e é magnífico, né? E aí isso vai criando vínculos também. E o nosso grupo de estudos, né, o GEPA, ele se tornou isso, essa rede, né, de pessoas de diversos lugares às vezes o encontro físico ou demora muito ou nem acontece. Tem tanta gente que a gente, principalmente na época da pandemia, ali teve tanta troca, teve live, teve tanta expansão mesmo assim no pensar e esse encontro físico ainda nem aconteceu, sei lá se vai acontecer, né? Mas isso é muito interessante e na realidade tudo pode acontecer, né? O Freud e o Jung, né? Eu brinco, eles se desentenderam também por cartas ali, trocando cartas, né? Hoje, se eles tivessem WhatsApp também, ou ia dar mais certo, né? Porque, não, vamos tomar um cafezinho, a gente senta e pensa melhor sobre isso. Ou sei lá também. Mas o interessante é a gente observar essas possibilidades, né? E aí isso traz uma transformação muito grande, de verdade, para o estudo da psicanálise. Os nossos grupos de estudo também, hoje em dia, acontecem muito mais online, né? No GEPA a gente começou ali na salinha do professor Renato, todo mundo apertadinho ali, mas era também muito gratificante. E aí depois ele colocou a tela do computador lá e ia transmitindo, ia conversando ali com o pessoal. E depois da pandemia a gente só ficou online, né? E essa é uma prática que muita gente por aí tem feito mesmo, né? Dessa forma. Isso abre muitas possibilidades, né? Então, isso transformou também o que é esse estudo teórico, né? A gente está falando nesse sentido mais teórico mesmo da psicanálise, né? Que antes era pegar o livro e começar a ler nossa, e qual que é o primeiro livro do Freud? Porque eu tenho que começar do primeiro livro, né? Algo como se tivesse ali um cronograma certinho a se seguir na psicanálise, né? Uma receita de bolo na psicanálise e, na verdade, não é assim que a gente costuma trabalhar, né? Pois é. Não é dessa maneira. Interessante até você falar dessa era digital, né? Assim como temos as nossas possibilidades de expansões emocionais, tudo que tem um lado positivo também tem um lado negativo, né? E assim, a era digital, ela acaba também tendo essa proposta totalmente acolhedora. Eu mesmo conheci o GEPA através do digital, conheci o professor Renato, já tinha tido um contato ali com a Jéssica, hoje estou aqui gravando ao lado dela, são as ironias da vida, né? E isso te possibilita crescer naturalmente, né? Porque quando você se sente amparado, você se move em relação a esses vínculos de uma maneira totalmente natural e espontânea, né? Você começa a ter o seu aparelho psíquico reparado de uma maneira emocionalmente saudável e você começa a ter uma facilidade maior em reconhecer ali o que é uma ilusão, o que é uma realidade, e assim o acordo com a realidade vai acontecendo, né? A internet, ela também nos traz ali uma grande contribuição negativa na contemporaneidade, né? Eu me lembro até de uma vez ter visto, acho que um vídeo da Jéssica mesmo, onde ela fala da era zumbi, né? Que nós estamos vivendo, né? Que alguns seriados, alguns filmes já nos trazem uma alusão desta era zumbi, né? Como num futuro distante, possibilidades, mas será que nós já não estamos vivendo nessa era? Porque hoje em dia são pessoas voltadas ali ao celular, com os olhos totalmente voltados ao celular, às telas, e não voltado a uma escuta ao próximo, né? Não voltado a uma escuta ativa e acolhedora com o outro. E, na verdade, tudo que nós estamos em busca todos os nossos refúgios, os nossos vícios, as nossas ilusões, têm uma base ali na falta de amor, né? Na falta de acolhimento, na falta de vínculo saudável, né? E isso vai totalmente de encontro a essa proposta contemporânea aqui que nós estamos tentando propor hoje. Perfeito. E me faz pensar um pouquinho, que é novo pra gente também, como analistas, essa era digital, né? Então, assim, um exemplo
próprio, eu finalizei a faculdade de psicologia pelo online, que foi ali na pandemia. Então, assim, tive que passar por uma reconstrução ali, inclusive da minha própria análise pessoal, porque eu tinha ali o contato, né, presencial, então é tudo que envolve o cheiro do lugar, o ambiente, né? Então, assim, passar pro online, de fato, precisou ter um luto mesmo, acredito, né, de tudo isso, então é muito difícil, né? Mas hoje a gente consegue olhar com outros olhos. Eu mesmo vejo, a minha casa, então assim, a casa é muito intimista, né? A gente leva pra dentro da nossa casa quem a gente gosta, né? Então assim, pra mim fez todo sentido, assim, ir pro online, passar por essa reconstrução mesmo, né? Inclusive, eu recebo alguns pacientes que, mas eu não queria no online, nossa, mas eu tô longe, mas eu vou deixar um pouquinho mais pra frente, né? Eu entro no online que eu ainda não me identifico. Então, assim, a gente passa por esse processo também de entender, e eu acredito que a partir de agora, muitas coisas vão partir mesmo pro online, né? A gente tá agora nessa era de até medicina online, né? Então, que facilita ali, viabiliza as coisas. Então, assim, como o Caio trouxe, né? Tem o lado positivo e tem o lado ali que a gente precisa adaptar, né? Mas faz parte também da análise essa adaptação, né? Como tudo na vida, né? Tem os dois lados da moeda perfeito, ali. Eu acho perfeito. interessante a gente pensar nesse ponto ali, Sim. porque nós, seres humanos, temos a mania ali, às vezes, de focar só no lado positivo da coisa, né? De criar muitas expectativas, né? E, na verdade, quanto mais expectativas nós estamos criando ali para tudo, mais iludidos nós estamos, né? Porque a ilusão é algo que... A expectativa é algo que não... Que cria-se naturalmente, é óbvio, não vamos ser hipócritas aqui de falar, não criem expectativas, porque a expectativa cria-se naturalmente, a partir do momento que a gente está falando aqui, ela já está sendo criada. Mas a capacidade de conseguir rebaixar ao máximo, né, renunciar ao máximo para estar ali num acordo com a realidade, consigo mesmo, para você se respeitar e também ter a capacidade de respeitar o próximo, respeitar a natureza, que é o que a gente está vendo que não está acontecendo muito na atualidade, principalmente aqui, quem é da região de São José do Rio Preto está sofrendo, e isso são consequências, né? Consequências do homem. E todas essas questões, todas essas experiências que a gente tem vivido, né? E aí trazendo agora reconhecendo essa ascensão aí da era digital, né? E a gente se adaptando e ao mesmo tempo tentando fazer um bom uso, né? Desses recursos, porque, né? Acredito que seja o mais importante, né? Usar isso para um bem comum. Mas isso trouxe, não criou, isso revelou, né? Evidenciou uma questão muito importante que é a diferença entre ambiente e ambiência, né? O que é ambiente físico e o que é aquela ambiência emocional, né? Que isso a gente consegue criar nessa possibilidade online, né? Trazendo acolhimento, trazendo respeito, né? Assim, e duas pessoas dispostas ali, né? Trazendo isso agora para os atendimentos mesmo, né, online, a gente consegue reproduzir isso, né? Ainda que falte talvez alguma coisinha, assim, num momento de maior angústia, né? Talvez vai faltar aquele contato mesmo, né? Um abraço no final da sessão, talvez que sela, né? Aquele contato, aquele afeto. Mas ainda assim a gente consegue. Até porque, né, eu tô falando do ambiente, da ambiência, também a gente traz isso para os vínculos, né? O que é proximidade física e o que é afinidade também, né? Que são coisas diferentes. Então, alguma pessoa que tá ali fisicamente próxima de você, mas que não consegue contribuir, não consegue nem te auxiliar na sua dor também, enquanto outra pessoa que você, através da internet, olha, aí vem a transferência, né? E isso é muito bacana da gente reconhecer também a transferência que acontece antes até do contato, né? Então eu vi ali o perfil da Ana Paula, vi o perfil do Caio. Nossa, que interessante, né? A transferência acontece ali, eu vou marcar uma sessão com essa pessoa. Isso é muito bacana da gente conseguir reconhecer.
a possibilidade de conexão independente do espaço físico, né? E também tem um ponto importante que acredito que bem recente, nos últimos meses, tem ganhado mais espaço. Porque o que a gente está falando aqui é de uma conexão com uma pessoa existente. Então, a gente está falando de um vínculo com uma pessoa real. E também a gente tem a tendência daquele que não quer o desconforto de lidar numa relação, porque quando a gente fala de uma dupla analítica, são duas pessoas que têm limitações diferentes, que têm vivências diferentes, e são dois seres posições, humanos, né? exatamente, são posições diferentes. Então, nós vamos precisar fazer um acordo de horário, que é o ideal para os dois, um valor de pagamento, né, uma frequência para essa sessão. Muito diferente, eu tenho ouvido até aquela dor ao ouvir, né? Sobre ChatGPT, enfim, toda essa coisa da inteligência artificial e a ideia do outro. Até ontem eu vi um vídeo de uma pessoa falando: olha, eu usei o ChatGPT para criar tal coisa para mim, para resolver problemas e tal. Então, até que ponto, né? Porque tudo é da maneira como eu vou utilizar a internet. Então, até que ponto eu não quero me responsabilizar e quero terceirizar e tentar encontrar algo para depois culpar, né? Ai, tá vendo? Fui cair na inteligência artificial ali e fiz uma coisa que não deu muito bom. Então, o que a gente tá falando aqui dessas experiências são com pessoas reais acontecendo, né? Um contato, que é muito importante. É interessante até a gente tocar nesse ponto. Você falou de algo ali pra gente culpar, né? A palavra culpa, ela está muito presente ali no vocabulário de quem não está totalmente de acordo ali, né, com a realidade. Porque quanto mais a gente culpa, seja o que for, uma outra pessoa ou um outro objeto, seja ele inanimado ou inanimado, alguma situação. Eu vi tanta gente por tanto tempo ali culpando a pandemia, que é algo que aconteceu para todo mundo, né? E eu mesmo, em algum momento ali, joguei a culpa na pandemia das minhas frustrações, de não conseguir ir ali, alcançar algum objetivo, ou de não estar conseguindo render. E assim, quando você começa a se reconhecer ali as suas limitações, né? O professor Renato sempre nos traz a ideia dos 3 R's, né? O reconhecer, o aprender a respeitar e o se responsabilizar por aquilo. Conforme você vai respeitando aquilo, você primeiro reconhece, você vai respeitando, abre-se uma possibilidade muito grande de você trocar a culpa pela responsabilização, né? E aí você se responsabiliza. Você chega em algum lugar, alguém quebrou um copo. E aí você, em vez de ficar culpando, quem é que quebrou este copo aqui, um exemplo bem básico mesmo, mas pra gente conseguir formular aqui. Quem quebrou esse copo, aí você tenta apontar dedo na cara de todo mundo, ou simplesmente você pega, varre o copo, pega os caquinhos de vidro, coloca no lixo e ninguém às vezes nem fica sabendo que aquilo aconteceu. Quem está ali mais de acordo, né, com a realidade, né? E esse exemplo se aplica desde isso até as situações mais inusitadas ali na vida, né? Então, e a partir dessa responsabilização também, a metamorfose vai acontecendo, né? A transformação vai acontecendo, né? A partir de todas as cesuras, né? E a vida é uma eterna cesura, a gente tem uma resistência muito grande em lidar ali com a dor dessa transformação. Mas a lagarta, quando ela está se transformando ali, ela também não está numa maneira confortável, né? A gente esquece disso. Então é muito importante a gente refletir sobre essa transformação, esse processo de metamorfose, essa ideia dos 3 R's que abrem a possibilidade ali de uma transformação real, né? E isso não acontece sem um vínculo saudável ali entre analista e paciente, né? Crescer é doloroso, né? Não tem como, né? Não ter dor. Perfeito. O pessoal tava, no primeiro podcast de hoje, né, o pessoal tava falando um pouquinho sobre as dores, né, e é muito sobre isso o que o Caio trouxe, né, hoje a gente se culpa muito também, né,
E eu sempre que entro, porque nós, como analistas, a gente também tem as nossas, né, culpabilizações, assim. Quando eu entro nesse... Eu lembro, inclusive, de algo que a Jéssica sempre traz nos grupos, né, de o que a gente faz e o que a gente dá conta. E eu vou como se fosse um mantra, assim, levando isso, sabe? Internalizando isso que eu falo... Tá, eu não consegui agora, mas já eu volto ali e vou dar conta, sabe? Ou amanhã, ou semana que vem, porque e é isso também que me faz pensar muito sobre a velocidade das coisas. A gente não tá vendo mais o tempo passar, né? A internet ali, os vídeos são de 1 minuto ou até menos, e a gente fica ali tentando acelerar os processos, né? Então, o Caio trazendo essa questão de culpa, me veio muito, né, sobre... Em muitos momentos a gente precisa, né, voltar pra gente mesmo e esquecer essa questão de velocidade. Nunca deu certo essa questão de acelerar o processo, não é agora que vai acontecer, né? Então, o pessoal estava falando um pouquinho sobre culpa, né, sobre dores no início no primeiro episódio, e vem muito, né, relacionado sobre isso, né? Não existe... E é na dor que a gente cresce, né? Então, assim... Tem que passar por esse processo, né? É importante certeza. reconhecer e tolerar, né, o processo. Tolerar. Perfeito. Tolerância entra aí como uma característica primordial nesse processo, né? Sim. Uma calmaria, uma paciência, né? Porque eu gosto muito de usar o exemplo da vela, a vela que acende. Se falta energia na sua casa e você precisa acender uma vela e andar com ela pela sua casa, se você anda com ela de uma maneira rápida ali, a vela vai apagar, Perfeito. o vento vai bater, então você precisa Ou você ter... vai se queimar, ou né? você vai Ou se queimar, incendiar, né? exatamente. Você precisa ter calma para saber aonde você está andando para que a luz da vela possa te guiar, né? Porque senão a gente se perde ou a gente se queima e aí a gente chora e aí Que bonito. existe uma... Tem uma pergunta aqui da Jéssica. Antes eu gostaria de agradecer a Luciene, que está por aqui. Um beijo para você. E trouxe um pouquinho sobre a sua experiência. E a Jéssica Montoni trouxe uma pergunta. Algumas resistências e ataques ao online poderiam ser também dificuldades no processo de simbolização? Faz sentido também, né? E até enfatizando aqui que a gente não coloca nada assim como crítica ou alguma coisa nesse sentido, e a gente tem plena consciência de que nem tudo é aplicável para todo mundo, né? Então, é claro que vai ter gente que vai continuar precisando daquele real concreto, né? Que é o contato físico ali, que é a presença física, que é ir até lá, sentar na poltrona ou deitar no divã, precisar disso. Da mesma forma nos estudos também, tem gente que não consegue estudar online, não consegue também até se responsabilizar por isso, né? Exato. Precisa ter a sala lá com o professor na frente para ir lá e se eu virar pro lado e conversar, o professor vai brigar comigo, né? Alguma né? coisa nesse sentido. Mas é claro, né? Na realidade, assim, esse assunto também é interessante, essa proposta que a Jéssica trouxe no comentário, porque isso vai continuar, né? Então, essa resistência pode acontecer, por exemplo, também com pessoas que, sei lá, talvez critiquem o próprio atendimento online, né? E a era digital e não sei o que, assim, porque eu estou fazendo críticas mesmo, né? A tudo isso que a gente tem vivido. Quando, na realidade, os recursos estão aí para a gente usar, né? E cada um vai usar da forma que dá conta. Muitas pessoas vão usar aquilo para o seu próprio crescimento, né? Igual a gente está propondo aqui na clínica, né? Quem consegue utilizar isso daí agora e fazer uma clínica talvez até 100% online. Eu tenho visto muitas pessoas fazendo isso e eu acho interessantíssimo. Hoje a minha é completamente online. Pois é, e coisas que lá atrás a gente nem pensava, né? Mas vai continuar existindo quem precisa desse contato físico, igual a Jéssica agora há pouco trouxe essa questão da inteligência artificial também.
não adianta querer falar que isso vai substituir também o nosso trabalho e outros trabalhos também, porque não vai continuar existindo, ainda que um dia se torne minoria, né? Essas pessoas que ainda têm um contato maior com o que é essencial, que é essa ambiência emocional, essa afinidade de pensamentos, né? Esse tipo de coisa. A transferência vai continuar existindo também, então eu tenho transferência com um médico, com o psicanalista também, mas com o artesão que vai fazer o enfeite que eu vou colocar na estante que aparece atrás dos meus vídeos. Qualquer coisa nesse sentido, assim. A transferência, ela vai continuar acontecendo também. Então não vai ter como, assim, ser substituído. Não assim, talvez, né, eu não posso dizer o que vai acontecer, sei lá, daqui a milhares de anos, né, centenas de anos aí. Talvez até, né, o ser humano, sei lá, atinja algum certo nível de frieza mesmo assim, e essa superficialidade, né, essa artificialidade realmente vai revelando cada vez mais o que existe de primitivo na gente, né? Que é essa coisa realmente de deixar de lado o emocional, de deixar de lado fugir, né, do que do que possa ser mais simbólico, do que possa ser também mais desconfortável, porque quando a gente fala de crescimento, a gente fala de saída do nosso conforto, né? Mas isso vai continuar acontecendo. Inclusive, a gente está caminhando assim na cesura. Não é nem abandonar totalmente o físico e substituir isso pela era digital. A gente está aí no meio dos dois, né? Exato. E isso utilizando dos recursos da melhor forma que a gente pode. Porque tá aí, é mais um recurso para a gente crescer. Senão a gente não tava aqui agora também. Exato. Não adianta a eu gente penso- brigar contra uma realidade que está ali, né? Cabe a nós ali se adaptar a ela, né? Se adequar pouco a pouco, né? Exato. Uhum. Eu penso que independente do recurso que vai ser utilizado, então eu vou fazer um processo analítico presencial porque eu não tenho um espaço físico que seja confortável. Na minha casa, às vezes vão ter outras pessoas, não vou me sentir confortável para falar, ou eu preciso do contato físico. Ok, que isso não seja um limitante, né? Porque às vezes a gente encontra assim, então se eu sou online, eu vou tentar buscar o presencial, mas isso vai dentro de uma resistência do processo de que, eu queria aquela pessoa que não fez, então eu vou deixar para outro momento, porque a resistência ao processo é uma coisa, a resistência, agora a dificuldade de lidar com essa modalidade é outra que pode ser adaptado. Da mesma maneira que às vezes o presencial se torna inviável por locomoção, horário, né? Então às vezes a pessoa faz no horário de almoço ali a análise, mas ela encontrou um cantinho, então bateu, deu certo, combinou um horário, então é possível. Agora a resistência sempre vai vir, né? E tudo certeza. depende da demanda interna de cada um. Então, sim, a partir do momento, né, vai se tornar uma resistência a partir do momento em que eu não vou buscar uma outra pessoa, porque como nós já falamos em outros momentos, para você encontrar o seu analista ideal, aquilo que vai dar match, aquilo que vocês vão ter uma conexão, às vezes você vai precisar passar por mais de um profissional, né? Para você conseguir chegar em alguém que você sinta seguro, para falar das suas dores, para conseguir se abrir literalmente. Então, não é só esbarrar. Porque às vezes entra na resistência também. Eu fui, não deu muito certo, não vi mudanças, né? E aí Como a se gente as não pode mudanças ajudar. precisassem ocorrer ali em 2 semanas, né? Rápido. Em 2 sessões, um mês de terapia no máximo, Na né? velocidade da internet, Na velocidade da internet, né? Exato. Na velocidade da Eu luz. quero uma mudança em banda larga. Exatamente. Até tem essa ideia, né, de que as pessoas precisam que a psicanálise se torne mais rápida. E não tem como. O Freud já dizia nas recomendações, ali nos artigos técnicos, eu não posso dizer em quanto tempo vai levar o tratamento e nem mesmo tratar um único ponto específico. É sempre o todo, num contexto geral. E a gente tá tão gostoso o nosso papo, né? A gente já pode caminhar agora para o nosso encerramento.
para as considerações finais sobre os aspectos que cada um gostaria de deixar. Tem um tópico que entra nisso, né, que eu queria trazer para a gente pensar e deixar essa reflexão também, né, que a gente está aqui falando sobre psicanálise e contemporaneidade, né, o nosso modo de funcionamento, assim, na nossa sociedade contemporânea e todas essas questões que a gente conseguiu trazer para pensar aqui, mas aí entra uma outra questão também, que é uma coisa que me dá até um arrepio na espinha, assim, que é o que as pessoas hoje em dia têm falado muito sobre psicanálise contemporânea, né? Que é assim, o que será que a gente tá chamando de psicanálise contemporânea, né? Porque o que será que mudou tanto, assim, não que a psicanálise não precise ir, né, assim, se renovando, né? É claro, a gente tá aqui para isso também, para expandir nesse sentido. Mas o que estão chamando de psicanálise contemporânea? Por que isso me dá um receio, né? Na verdade, sempre que a gente fala sobre contemporaneidade, eu fico meio assim com um pé lá e outro cá, porque tudo sempre aconteceu, de certa forma, também, exato. né? É que hoje a gente tem até recursos visuais também, assim, para ver, né? O que acontece lá do outro lado do mundo, a gente vê em tempo real, né? Acontecendo. Mas esse receio que eu tenho, assim, de pensar, é justamente tentar pensar, assim, o que estão chamando nesse sentido da psicanálise contemporânea, se não é, assim, trazendo o que há de pior no contemporâneo, né, para psicanálise, num sentido de, assim, a gente precisa se adaptar a isso, né, quando na realidade não, a gente está aí para pensar sobre tudo, sobre as mudanças que têm acontecido, sobre o que vem para melhorar, sobre o que vem para pior, sobre a saúde mental, que vai continuar funcionando ali num sentido do que é mais essencial, que é estar nos vínculos, né, esse tipo de coisa. E talvez a gente está tentando forçar alguma coisa dentro da psicanálise. A psicanálise que sempre foi o aprofundamento das coisas, e talvez agora a gente está tentando encaixar alguma coisa o mais superficial, como, por exemplo, as rotulações que a gente vê aí de uma forma cada vez mais breve, né, assim, acontecendo. Então, rotulações, diagnósticos que vêm de uma forma tão superficial. E parece que hoje em dia estão tentando chamar isso, assim, a fazer a psicanálise se adequar a isso, né? E chamando isso de psicanálise contemporânea. Ou trabalhando, assim, numa linha, tentando colocar algum raciocínio científico, colocar provas científicas, porque eu não dou conta de como o Bion propôs, assim, tão grandemente, expandiu a psicanálise através disso, de reconhecer que a psicanálise, ela precisa ser intuitiva também. Sim. Não é questão de método, não é questão de técnica, não é apenas sobre isso. Isso é justamente cair na superficialidade da coisa, né? Então, esse é um ponto muito interessante. Quando a gente propôs esse tema, eu já me veio assim na mente, falei, nossa, é uma coisa tão importante da gente pensar, e é até bom que fica aí por último, porque fica uma semente na cabeça de cada um que estiver assistindo, e da nossa também. Como diria o Bion, né, uma oportunidade de pensar sobre. Pois Muito é. importante. Pois é. Perfeito. E só para finalizar, achei bem interessante o que a Amandinha trouxe. E assim, a psicanálise, acho que desde a criação ela sempre foi atacada demais, né? Então assim, é como a Jéssica trouxe, para alguns vai funcionar e para outros não, e tá tudo bem. Aqui a gente não tá para impor nada para ninguém, Exatamente. né? Então assim, tá tudo bem se para você precisa de algo rápido e ótimo, sabe? Vai ter pessoas que vai precisar dessa coisa mais profunda, de respeitar o tempo. E é aí para que a gente entra, né? E é aí que a gente tá propondo. Então tá tudo bem também se não fizer sentido, né? Para muitas pessoas. Então achei interessante isso que a Amandinha trouxe. E eu acho que é isso mesmo, né?
é que os ataques sempre vieram, né? E Não é de hoje. não é de agora, Não né? é de Então, agora. assim, Uhum. mas tá tudo bem também você procurar outra forma, procurar o online, procurar o presencial, desde que, né, você consiga, que isso não seja um impedimento para iniciar o seu processo terapêutico, né? Que eu acho que é isso que é o A importante. função da psicanálise nunca foi ali procurar os pacientes para captar os pacientes, né? Acho que inclusive já aconteceu até uma live sobre isso aqui no Sim. GEPA, né? Sobre essa estratégia de capturar ali os pacientes, né? E o paciente, ele procura a psicanálise, geralmente, ali, ou ele procura um modelo saudável ali de vínculo, na realidade, quando já se esgotou todas as outras ilusões, né? E ali, a partir desse vínculo, começa ali uma possibilidade de expandir os pensamentos, de pensar junto, entre o silêncio nesse meio aí, né? Porque o silêncio é algo que falta muito, né? A gente tá falando de contemporaneidade e não existe silêncio, né? Não existe um minuto pra gente refletir, um minuto pra gente ficar quietinho no nosso canto. Talvez a gente só encontre esse minuto na própria análise mesmo, né? Por isso que muita gente às vezes critica, não, mas você vai na análise e a análise você fica lá em silêncio com o seu analista. Pois é. Pois é, mas isso aí é um ato sagrado, né? O silêncio, a quietude, né? Eu tenho até um poeminha aqui que eu fiz recentemente, você poderia trazer Por aqui, né? favor. Certeza. Que é sobre o silêncio mesmo, né? E é a quietude, poesia do ser, que liga e religa o entremeio, que ilumina os mistérios do entardecer, que no belo agora se contempla o devaneio, que outrora não havia de se compreender. Então, Uau! Muito bom, muito bonito. bom. Obrigado. Mas vai totalmente de encontro ali, né, com essa falta do silêncio na nossa rotina, porque quem pensa melhor parado ali, né? Então, você precisa desse tempo para refletir, sem as obstruções do dia a dia, sem o barulho externo do dia a dia, né? As pessoas que estão ali procurando barulho nos bares, em todos os lugares, nas baladas, né? Por que será que essas pessoas estão sempre ali, desesperadamente ali? Será que não é porque elas não sabem lidar com o próprio silêncio? Ou às vezes falam demais por não ter nada a dizer, como já nos diria a música, né? Pra não se ouvir, né? Para não se ouvir. Então, são Perfeito. reflexões que cabem agora nesse nosso final agora. Poxa, foi muito nutritivo, Caio. E também me fez pensar, o Bion ele sempre fala sobre barulhos, né? O barulho que às vezes a teoria, o excesso de teoria pode causar para a gente não ouvir o paciente. Então, tanto do paciente quanto do analista, a gente precisa silenciar o externo para conseguir se ouvir. O analista precisa silenciar até o seu interno para conseguir ouvir o paciente. Então, são movimentos que são difíceis, que são dolorosos, né? E a psicanálise, ela é isso, ela é uma filosofia de vida. Então, é como eu vou colocá-la em prática. É como, não é sobre as regras como a Amanda trouxe, né? A gente vai adaptar apenas a nossa realidade de agora. Se temos a internet, vamos lá. Surgiu o podcast, poxa, que legal, vamos transmitir essa conversa que a gente tem, esse crescimento aqui para outras pessoas. Então fica aqui o nosso agradecimento a todos que nos acompanharam, a quem contribuiu. E dizer que tem mais. O mês que vem a gente já tem outros encontros propostos, vocês podem acompanhar tanto no site do GEPA, www.gepa.com.br, ou nas redes sociais, tanto o Instagram, que é Grupo GEPA, ou também continuar aqui pelo YouTube. No YouTube tem muita coisa aí pra ver. Com certeza. Muito conteúdo Até uma nutritivo. próxima, pessoal. Obrigada. Tchau, tchau. Boa pessoal. tarde. Gratidão.